Veja bem, como discernir um ensino falso? Em primeiro lugar, o ensino falso muitas vezes tem uma motivação gananciosa. Muitas vezes, quando o pregador, o pastor, o mestre, o profeta, o bispo, o apóstolo, entre aspas, está ensinando, se a motivação for errada, ele está querendo ludibriar as pessoas para darem muito dinheiro, ele às vezes torce as escrituras e serve morte na panela, serve um ensino falso. Cuidado com esses. Toda vez que você vê um pregador, seja um pastor, pode ser qualquer pessoa, um líder religioso, seja quem for, tá? Mas se ele estiver manipulando as pessoas emocionalmente e forçando a barra nessa área de dinheiro, pode desconfiar que é bem provável que ele também está servindo morte na panela, além de ser um ganancioso. Olha o que a palavra de Deus diz em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele fala assim, olha a palavra de Deus nos alertando sobre isso. Também haverá falsos mestres entre vocês, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Meu Deus, quantas vezes eu tenho passado vergonha com pessoas que se dizem pastor, e ocupa tanto tempo do culto só falando, tentando manipular as pessoas, tentando forçar a barra para as pessoas darem dinheiro, porque a pessoa está com muita ganância, muita avareza. Isso é muito triste, muito errado. Ele fala assim, por causa deles, o caminho da verdade será difamado, pessoas falam mal. Poxa, às vezes eu até fico com vergonha de ser chamado um pastor, por causa de tantos que fazem tantas aberrações. Olha o que ele diz, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado, movidos por avareza, eles explorarão a vocês com palavras fictícias. Eles dão um ensino falso para tentar explorar. Eles falam assim, olha, esse objeto aqui, se você der uma oferta de R$1.000, se você der uma oferta de R$100, então você vai ganhar esse objeto, e esse objeto, essa rosa ungida, vai atrair todas as coisas negativas da sua casa, e aí você vai pôr essa rosa lá, ela vai atrair tudo que é mal, esse sal grosso, essa semente, esse, seja o que for. São amuletos religiosos que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Nenhuma base na palavra de Deus. O uso de amuletos, de distorções, de versículos da Bíblia para dizer que se você enviar uma oferta, e aí mas só se enviar a oferta, que você vai poder receber esse amuleto. Só se você mandar uma oferta. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas pastor Eibe, o apóstolo Paulo não orava sob lenços? E as pessoas levavam esses lenços e colocavam num doente, e o doente não era curado? É verdade, isso é bíblico. Mas você nunca vê o apóstolo Paulo falando assim, você só recebe o lenço, né? Porque às vezes a pessoa não podia vir, porque era muito longe, o doente estava muito longe, não podia vir. Então o Paulo orava sobre o lenço, e podia levar o lenço, e o lenço servia como contato de fé, mas não era um amuleto. Não era uma superstição. E nem tampouco o apóstolo Paulo falava assim, só recebe o lenço quem dá uma oferta. Quem dá a oferta que vai receber o lenço. Isso é feio demais. Isso não é cristianismo verdadeiro. Isso não é cristianismo autêntico. E eu seria um falso mestre se eu não te alertasse sobre isso. Porque a Bíblia te alerta tanto sobre isso. Nós também temos que alertar. Segunda maneira de discernir um ensino falso, o ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso, Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 20. Ele diz o seguinte, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem
como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, essas pessoas estão esbanjando vidas assim, super, hiper luxuosas e explorando com muitas ofertas e muitas conversas. Isso é errado. A Bíblia mostra que isso é errado, porque o Deus deles são as coisas materiais, as coisas materiais. Agora, escuta bem, o sincretismo religioso é uma mistura de religiões. Então as pessoas pegam coisas pagãs, como superstições, amuletos, cerimoniais, e misturam com o verdadeiro evangelho. Então faz uma salada de sincretismo religioso. Como no passado existiu o erro da igreja romana de vender indulgências, vender por dinheiro documentos que prometiam perdão. Foi por isso que começou a reforma protestante. Foi contra essas coisas. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem evangélicos estão trazendo de volta a venda de indulgências. Pelo amor de Deus, isso é errado, não caia nesse erro, é morte na panela. Agora, note bem, eu não estou aqui falando o nome de nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo e nenhuma denominação, porque são muitas as denominações, infelizmente, e muitos os líderes religiosos que têm caído nesses erros. E eu nem estou julgando o coração deles, às vezes, talvez, podem até estar sinceros por falta de conhecer melhor a palavra de Deus, fazem aquela mistura de religiões. Podem ser pessoas sinceras, mas eu falo com muito carinho, estão sinceramente enganados. E não seja você, meu querido irmão, minha querida irmã, enganado. Não seja enganado, tá?